Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso My Farm Agrocast. Dessa vez o Nicolas está me acompanhando aqui porque nós temos um grande especialista na área de fertilidade do solo, Rafael Nunes. Grande satisfação receber você aqui no nosso podcast. Espero que seja extremamente contributivo para você que está nos acompanhando nesses episódios. E acho um negócio essencial é que hoje nós vamos estar dentro de um tema que particularmente tanto eu quanto o Nicolas a gente gosta bastante. Coisa boa. Que é a parte da fertilidade do solo. Então, Rafa, seja muito bem-vindo. Obrigado. Conta um pouquinho para nós, para a gente fazer esse aquecimento, da sua trajetória profissional. Afinal, ela vem de uma virada muito recente, né? E eu queria entender um pouquinho, quem que é o Rafa Nunes? Show de bola. Primeiro, obrigado aí pelo convite, Antônio, Nicolas. É uma satisfação estar aqui com vocês. E vamos, assim, minha trajetória. Eu sou engenheiro agrônomo. Eu me formei na Universidade de Brasília. E aí, já no final da graduação, fui direto para o mestrado. Finalizando o mestrado, fiz o concurso da Embrapa, passei no concurso. E aí também no mesmo momento eu entrei no doutorado. Então eu toquei o doutorado e o serviço como servidor público, né, pesquisador, na Embrapa Cerrados. A unidade fica próximo de Brasília, então eu fiz graduação, mestrado e doutorado lá em Brasília, sempre estagiando já na Embrapa e aí trabalhando na Embrapa. Então, por isso minha carreira toda é construída ali na UNB e na Embrapa Cerrados, nesse ecossistema, né? Meu orientador da Embrapa foi o Djalma Martião, é um cara muito conhecido, né? Que trabalhou no bioma Cerrado. E a minha trajetória, então, ela é de um único local de estudo, né? De trabalho, mas também a Embrapa Cerrados com uma prerrogativa de trabalhar todo o bioma Cerrado. Então, desde sempre fazendo muitas inserções, atuações aí cerrado afora, sabe? Então, essa foi minha jornada de estudo e de trabalho. Fiquei na Embrapa por 12 anos, trabalhei como pesquisador 12 anos, então trabalhei com fertilidade do solo e nutrição de plantas. Nesse período, fazendo vários projetos, junto com o Djalma, de calagem, gessagem, adubação fosfatada, né? Acho que esses 3 eram os principais pilares de trabalho dele. Mas aí, de um momento em diante, a gente começou a trabalhar bastante com adubação com boro, com outros micronutrientes, expandindo o leque, potássio, nitrogênio, expandindo parcerias de pesquisa em outros ambientes, né? E gerando muito resultado, divulgando esses resultados. Então foram 12 anos muito intensos lá na Embrapa, trabalhando como pesquisador de fertilidade do solo. Que legal. Rafa, até para contar um pouquinho da história, né? Tanto eu quanto o Nicolas, a gente vem dessa área da fertilidade e da nutrição também. Que legal. Ainda a nível de graduação, tanto eu quanto ele, nós fomos orientados do professor Witt. Top. Então a nossa conversa aqui vai ser bem técnica, Show. assim, não vamos poder dar bastante risada, até talvez role até alguma imitação em algum momento aqui, né? Mas olha, um não enche o saco. Um não enche o saco. Eu tenho umas situações interessantes com o Witt, legal. E vai ser um bate-papo bem legal, porque é uma área que a gente gosta. Eu também tenho um pouco mais de 10 anos de Mato Grosso, então dentro do ambiente de Cerrado, né? Sempre atuei na parte técnica, né? Sempre foi a minha principal área de atuação. Então acho que vai ser um bate-papo bem produtivo. Beleza? Show. Excelente. E assim, só para finalizar, né? Então eu saí da Embrapa em agosto de 23, encerrei meu ciclo lá, e iniciei um projeto de pesquisa a nível privado e consultoria numa empresa chamada Grower Conhecimento Agronômico. Né? Eu e um sócio, a gente montou esse negócio. Pode falar o nome dele, a gente conhece, pô. Ele estava aqui no podcast com a gente. O Túlio Gonçalo, a gente tem esse negócio, eu lido a parte de fertilidade e nutrição, ele a parte de fitotecnia e plantas de cobertura. Então a gente hoje desenvolve pesquisa a nível nacional, hoje a gente tem um polo central em Rio Verde, uma área nossa, onde a gente faz pesquisa, e mais 15 polos de pesquisa espalhados pelo Brasil, sabe, hoje, né, de Passo Fundo, Aracaju, Pará e Rondônia. A gente tem polos para desenvolver, né? Uma rede de ensaios mesmo. Rede de ensaios para poder avançar no desenvolvimento de tecnologias. Então, desde agosto, a gente está com essa iniciativa e várias outras iniciativas aí surgindo, né? Ao longo do processo. Que legal. E eu acho que um ponto que você bateu que é essencial, tanto você, eu também conheço o Túlio já de alguns anos,
é a importância que se tem em transformar a informação, né, em um dado e o mais importante, gerar resultado com isso. Né? Quem é pesquisador, e nós já conversamos anteriormente também sobre situações como essa, alguns deles têm grande dificuldade de transmitir aquela informação, né, ou o dado que foi gerado em algo que possa ser praticado no dia a dia e o mais importante, que gere resultado para o agricultor. Como que você enxerga essa questão sobre assim, ó, porque vocês dois têm vários pontos em comum, né? Tipo, as atividades mais recentes, né, de ambos, você e do Túlio, são relacionadas à pesquisa. Só que, por outro lado, vocês também são especialistas que giram o Brasil inteiro, divulgando muito essa informação de uma maneira clara, diferente do que é o costume, né? Você que viveu em Embrapa há 12 anos, você sabe mais do que todo mundo, cara. O quanto é difícil, né, o profissional, às vezes mais acadêmico, mais cientista, ele transformar isso em resultado. Como que é a sua visão em relação a isso? Assim, cara, o trabalho... Bom, no âmbito geral, né, cada um vai compor uma parte do ecossistema, né, de inovação, de desenvolvimento de tecnologia. Então, sem desmerecer cada um dos aspectos, mas pegando aqui o aspecto do pesquisador, cara, o pesquisador ele tem que ser capaz de identificar um problema ou uma oportunidade, certo? Então, está vivenciando uma realidade no campo ou é exposto a ele uma situação que seja um problema ou que seja uma oportunidade. Ele capturar isso, a partir dessa identificação do problema ou oportunidade, pensar em soluções para o problema ou em formas de aproveitar essa oportunidade, transformar isso num estudo, desenhar hipóteses, né? Desenvolver estudos de caso, capturar esses resultados, interpretá-los e produzir uma conclusão. Depois de produzir essa conclusão, analisando junto com todo o ambiente da ciência, né, resultados similares, paralelos, né, se produz ali uma recomendação. E aí essa recomendação vai ser novamente transformada de acordo com a realidade do indivíduo, né? Então, a mesma recomendação ela vai sofrer adaptações regionais, em função do operacional, em função do financeiro. Então, você vê como é complexo? É complexo pra caramba. Então, é por isso que é difícil fazer. Eventualmente, a gente não consegue capturar o problema perfeitamente. Eventualmente, eu entendo o problema, mas a habilidade de transformar isso num estudo de caso ou num delineamento experimental. Depois, a habilidade de executar isso. E não apenas num local, mas em vários locais, para você ter reprodutibilidade, para você estressar aquele estudo de caso, aquela ideia, aquela hipótese em diferentes situações, pegar esse resultado e a capacidade de interpretar, cara, é difícil pra caramba. Então, o que eu percebo é que, na minha trajetória, assim como na trajetória do Túlio, a gente, cara, eu acho que a gente... com todos as dificuldades que a gente tem enquanto profissionais, a gente consegue fazer isso bem, sabe? Trabalhar durante todo esse processo. Só que vai além, né? Eu poderia produzir um paper, produzir uma recomendação e ficar por isso mesmo, só que eu não dou conta, cara. Assim, primeiro, o divulgar, o estar ali lidando com o produtor, repassando essa informação em palestras, e repassando essa informação agora nas redes sociais, né, no meu perfil pessoal, rafa.sou.nunes, @rafa.sou.nunes, no perfil da Grower CA, a gente tem feito isso. Por quê? Primeiro, porque, cara, você aprende quando você está ensinando. Né? Essa é uma máxima da educação, né? Quando você mais aprende é quando você tem que ensinar. Tanto porque você tem que, sintetizar. Mais, você tem que estudar para ensinar, você tem que sintetizar, e a habilidade de síntese, se você aprende muito. Como também, na hora que você está ensinando, vem as réplicas, né? E aí você cresce. Então, assim... por que toda a carreira minha foi muito construída com muita palestra, muito treinamento, muita visita de campo, né? Por quê? Era ali que eu capturava os problemas e oportunidades. Uhum. Depois, era ali que eu desenvolvi uma rede de parceiros para poder testar os estudos de caso e estressar os elementos experimentais. Se eu ficasse quieto de boa lá em Brasília, no máximo eu ia testar lá na unidade de Brasília. E terceiro, quando esse resultado fosse produzido e eu fosse divulgar,
processo de retroalimento, porque vem as réplicas e aí você vai discutindo o resultado, cara, mas isso e aquilo, e se fosse em outro contexto? E aí surgem novas perguntas. Aí se você não fizer isso com um certo olhar sistêmico, né? Você, na primeira trucada que você receber, você fala, opa, peraí, nessa daí eu já não testei, eu já não sei te responder. E assim, o fato de interagir muito com o ambiente produtivo e de testar, estressar em vários ambientes, dá segurança. É por isso que a gente fala com segurança, não com arrogância. Com segurança, com convicção sincera. Sincero, inclusive, com a possibilidade de estar errado, né? Com a possibilidade de estar errado e a humildade de reconhecer quando está errado. Mas convicto daquilo que a gente está passando. E, por fim, eu acho que uma coisa que eu acho bacana também, que é um incentivo que eu faço para todo mundo que quer fazer pesquisa, né? Eu não acho que você tem que ser um doutor, sabe? Com título acadêmico para fazer pesquisa. Você tem que ser capaz de observar o problema, de estabelecer a hipótese, e de testar essa hipótese e de interpretar o resultado. Mas uma questão, Nicolas, é que, cara, depois de tudo isso, você tem que ser simples, cara, na transmissão. Porque também não adianta eu chegar pro Nicolas e falar assim, olha, eu achei uma solução aqui para esse problema, e ela ser complicada demais ao ponto que você desiste de tentar entender. Tem que ser simples. E às vezes as pessoas, elas gostam do complicado. Já viu que a gente complica demais a nossa vida? Às vezes a distância entre dois pontos, a menor distância dos dois pontos é uma reta. Só que a gente faz um monte de complexidade. E o fato de que eu gosto de transmitir a informação de forma bem simples, às vezes eu sou taxado de superficial. Entende? Porque eu não vou ali nas minúcias lá do quimismo ou sabe, daquele monte de troço. Às vezes não porque eu não saiba, tem coisa que eu não sei mesmo, a maioria das coisas eu não sei. Quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que o lado do que a gente não sabe é muito maior do que o lado que a gente sabe. Só que eu prefiro pecar pela simplicidade e correr o risco de ser taxado de superficial, do que correr o risco de complicar demais e não ter adesão àquilo que a gente está fazendo. Mas você sabe que é o seguinte, isso é um negócio que a gente vivencia todo dia. Eu já, dentro do projeto nosso da Farmflix, por exemplo, então vou aproveitar a ocasião e já fazer um jabá aqui, né, da Farmflix Premium. A gente tem aulas online e ao vivo, né, e tem a Farmflix Plano Black, que são os conteúdos gravados. E, cara, são mais de 90 cursos já publicados, né, grandes especialistas, o Túlio já teve presente com a gente, o Paulo, várias pessoas aí nessa caminhada. Em breve eu vou estar lá? Vai estar lá, se Deus quiser, né? Estamos produzindo conteúdo, vou falar sobre isso. E uma das coisas que era muito comum era a pessoa assim, encerrou meu ciclo de assinatura, ou taxa de desistência, algumas coisas. E aí a gente perguntava assim, cara, mas por que você está cancelando? Por que você parou? E às vezes a pessoa fala assim, porque eu achei o conteúdo muito raso, simples. E aí, tipo, a gente que tem um nível técnico aprimorado, sabe, um pouquinho mais, eu falei assim, cara, isso aqui não tem nada de superficialidade no tema. Lógico que pode ter níveis, camadas de conhecimento, um mais básico, mas você sabe o que é isso aí? É o que você falou, capacidade de síntese, olhar sistêmico e direto ao ponto. Então você vai assim, cara, eu não quero saber... Entendeu? Que os colóides do solo tem material de origem, patati, patatá, patatá. Eu quero saber o seguinte, se eu colocar 80 kg de P2O5, quanto que vai estar disponível para a planta? Entendeu? Cara, não é muito sobre isso? Aí o cara fala assim... É exatamente sobre isso. Aí eu comecei a falar pro Nicolas, que é o coordenador dos... A minha vida inteira como pesquisador foi isso. Então, assim, eu tive que tomar a decisão. De novo, imagina só, cara... Eu estou falando de norte de São Paulo, todo o oeste de Minas, Goiás, oeste da Bahia, Tocantins, Piauí, Maranhão, Roraima, parte de Rondônia, Mato Grosso do Sul. Esse é o bioma cerrado onde a gente fazia trabalhos e faz. Então eu tive que escolher, cara, e que existe todo um caminho de paper, né, de publicação. Se você for lá no meu Lattes, cara, o meu Lattes é um lixo. Eu tenho vergonha do meu currículo Lattes. E assim, porque eu não publico nada, velho. Eu sou um zero à esquerda do ponto de vista de ciência nesses termos. Porque, cara, é um trabalho absurdo. Existe
é complexo, cara, o processo. E eu falei, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Não dá para fazer as duas coisas. E aí eu preferi fazer aquilo, que é estar mais junto do sistema de produção, levando a informação mastigada e principalmente o que fazer. Certo? Que é o que você falou. Os colóides, isso e aquilo, é o porquê. E eu percebi que o sistema de produção ele precisava de respostas, as 4 respostas básicas de um manejo de adubação, né? O 4C. Cara, qual é a dose? Qual é a fonte? Qual é a época? E o modo de aplicação desse troço? Beleza, para tudo vai ter a explicação fisiológica, química, física, né? Etc. A gente não descarta isso. Só que eu precisava focar nas respostas. Porque assim, eu vejo muito, e aí a gente depois pode enveredar para esse caminho, mas assim, agora o mercado assimila assim, não, tal nutriente é importante para mitigação de estresse. Né? Hoje está muito em voga o selênio nesse quesito. Mas não, o magnésio é importante para mitigação de estresse. Ok. Tá, de que adiantou eu falar isso? Qual é a dose? Quando aplica? Quando que você vai aplicar? Calma aí. Para falar de magnésio no solo, eu teria carbonatos no calcário, eu teria óxido, eu teria oxissulfato, eu teria hidróxido, eu teria silicato. E aí, se eu raciocinar mais, a gente acha mais coisas aí. 5 fontes diferentes. Não são todas iguais. Uma dinâmica totalmente diferente. Completamente diferente. Então é o seguinte, tá? Que dose de que fonte? Em que época? De que jeito? Como que aplica isso aqui? Eu me detenho nisso, entendeu? E eu percebo que às vezes, para não falar assim, olha, tal coisa é importante, o magnésio é importante, aquilo é importante. Só que pesquisar, cara, o manejo é outro passo, é outro salto. E aí a gente acaba ficando... Eu gosto de abordar esse aspecto, de te entregar resultado que você vai conseguir aplicar. E eu vou falar, para metade das coisas que eu recomendo, eu nem sei explicar, velho. Eu digo para você que eu queria ter um tempo de parar e estudar fisiologia para valer, reestudar química de solo para valer, porque a gente vai esquecendo, né? Então, assim, eu percebo lacunas de conhecimento em mim, mas uma coisa eu sei, cara, o que fazer, isso eu sei. O que dá resposta... em que contexto da resposta, em altitude. Ó, a gente testa coisas... Eu tenho área experimental, cara, a 70 metros de altitude. E eu tenho a 1.100 metros de altitude. Eu tenho área experimental com 70% de silt. E eu tenho área experimental com 5% de argila. Olha só, eu tenho, cara, área que está a 50 metros do mar. Sofre até maritimidade. Níveis de sódio altíssimo. Sacou? Então, assim, observar tudo isso é o que eu gosto de fazer. Como eu acho que eu estou precisando de uma temporada, um mês, assistindo a Farmflix para poder aprender mais. Cara, você vai... Assim, porque a maneira como nós estamos conversando tem muito ponto em comum. A gente foi educado na nossa... graduação pelo professor Witt. Então, se eu olhasse para a palestra do professor Witt, basicamente era o que, quando, como, né? As perguntas exatamente básicas. E por que eu sempre faço essa pergunta, por que o cara, por exemplo, a gente lança qualquer curso do professor Witt, cara, dá muito inscrito. Bomba. Mas arrebenta. Aí eu pergunto, por que você acha que o cara arrebenta? Primeiro, o cara é extremamente simples, coração ensinável, né? Pessoa do bem e tal, várias coisas que são... Sim. Beleza. Mas é o seguinte, é a simplicidade na hora de passar a informação. O cara não fica represando. Você fala, pega o PDF, fala, pega o pendrive aí, bicho, pau. E disponibiliza a informação de uma coisa. Não tem esse negócio, cara, com o professor. Eu nunca vi o professor pegar e falar assim, não vou disponibilizar uma palestra pro cara. Eu já tive. Então, quando na minha fase de estudante, eu já pedi palestra que me Então, negaram. mas pra ele não, mas não, pro Witt não. ele é muito generoso nesse sentido. Ele vai lá e coloca. Tanto é que se você der um Google... Aí, você entra lá na Farmflix, tem um conteúdo muito amplo. Então, você chega lá, tem... Que a gente falou, tem a parte de fitotecnia, o Túlio tá lá falando sobre plantas de cobertura, tem a parte de adubação, tem várias coisas. Então, isso dá uma visão generalista pra pessoa, mas que diz o seguinte, agora que o Rafa explicou para mim aqui sobre os princípios da correção do solo no cerrado,
deixa eu buscar uma outra camada de conhecimento, que é entender de onde veio esse método que ele está passando. Isso. Né? Por que eu vou usar... Desculpa, tá? Eu não vou lembrar mais tecnicamente falando, mas se o Djalma usa V% para as áreas de cerrado, entendeu? Ou se ele usa uma fórmula específica. Cara, eu acho que tá ali o negócio. Fala assim, ó, é você sempre estar se provocando a buscar mais conhecimento. Recentemente eu participei de um evento e tava o Benchimol, que é da XP, né? O cara lá, não sei o que. E ele soltou uma frase que falou assim, ó, eu tava assistindo um curso agora de não sei o que do mercado financeiro. Eu peguei e falei assim, mas peraí, o cara tem o maior escritório de investimento e ele tava assistindo um curso de finanças. Básico. Né? E aí ele falou assim, pois é, cara, muitos de vocês assustaram, né? Mas é o seguinte, nas atividades do dia a dia da gestão da empresa, você tem muita coisa para cuidar e você acaba tirando do seu círculo de aprendizado algumas coisas que tá todo o tempo mudando. Sim. Então ele falou assim, ó, a gente nunca para de aprender. E essa frase ficou muito gravada em mim. Falei assim, cara, a todo momento, quando você fala assim, você brincou, lógico que você sabe por que o magnésio atua, né, no estresse oxidativo da planta. Lógico que você sabe, talvez você não lembre todas as rotas lá envolvidas para fazer um negócio desse. Mas para o cara que tá no dia a dia... Pra que eu vou entrar nesse detalhe pra explicar pra ele? Por que você vai falar disso daí agora se você não tá fazendo um intensivo de fisiologia vegetal, cara? 3 coisas que você falou, até anotei aqui, cara, que é a essência do que eu tento ser. Primeiro, humildade, cara. A gente perdeu a capacidade de falar, cara, desculpa, eu não sei, velho. Porque assim, eu não sei se é a cultura, né? Você não pode se demonstrar frágil nesse aspecto. Você tem que ser aquele cara que sabe tudo, todo tempo. O cara acha que pedir ajuda e ser humilde é sinal de fraqueza, cara. Não é. Na realidade, é uma das maiores virtudes. É você reconhecer, né, o autoconhecimento, né, em sua essência, é você reconhecer não as suas fortalezas apenas, mas as suas limitações. Segundo, transparência. Você falou do VIT, né? Passar as informações. Cara, entra no meu Instagram, velho. Se eu te falar que eu já dei uma palestra usando o Instagram, eu consigo falar qualquer tema por 1 hora só usando o meu Instagram. É porque tem que passar o card, né? Uhum. Se ficar no primeiro, não dá. Cara, os slides, os gráficos estão lá. Tá tudo lá, velho. Eu consigo falar de calagem, gessagem, adubação fosfatada, adubação nitrogenada, adubação com boro, cobalto, molibdeno e níquel, só usando o Instagram. Tá tudo lá. Essa transparência, cara, a informação ela é para ser divulgada. E assim, aí as pessoas falam assim, mas aí as pessoas vão ter a sua informação. Não, eles vão ter a minha informação daquele período, porque eu já tô na frente. Toda informação é datada. E como a gente está sempre produzindo, eu não tenho medo nenhum do cara ter as minhas informações de 23, sabe por quê? Porque eu já estou em 24. Já produzindo o que eu vou divulgar em 25. E o contexto mudou também, né? O contexto não tem como muda. Você pegar todo o conteúdo que você criou, que você aplicou para o ano de 2022, 2023, para o ano de 2023, 2024, né? Ainda mais na região do Cerrado. Perfeito. Era justamente isso que eu ia falar para você, né? Porque de tudo que você trouxe aqui, eu acho que está tão enraizado em você essa parte de simplificar um negócio complexo, que você deu uma aula pra gente sobre o que é um método científico sem falar sobre isso, porque não importa muito as pessoas mais saberem que isso aqui é um método científico, como você valida uma hipótese, né, como você faz isso, mas quais são as bases da ciência para você fundamentar um conteúdo. E você, como agora criador de conteúdo, né, que faz conteúdos muito legais, que você estava me falando, né, dos reels e tudo mais, que os reels mais curtos que você está fazendo tá tendo uma visualização maior, você tem que saber o conteúdo, você tem que saber todo o contexto para poder aplicar para uma pessoa. E transformar aquilo em 1 minuto e 30 segundos. Falamos dentro do carro. Mas, esse negócio assim, eu tenho esperança, ô Antônio. Eu tenho esperança de que os conteúdos um pouquinho mais longos ainda vão ter. É igual a galera que gosta de carro velho. Não tem? Eu tem sou bom a galera nisso, que vai voltar. Meu Deus porque do assim, céu. eu tenho um vídeo lá, cara, eu comecei a gravar, eu falei, vou gravar em 1 minuto e 30. Quando eu terminei, deu 9 minutos. Porque o trem foi vindo na minha mente, eu queria falar sobre aplicação de calcário e fósforo juntos, porque para mim isso é um grande mito, né? Que atrapalhou muito o sistema de produção.
Não é que a Como assim? química Não pode deixa de aplicar existir. fósforo e calcário junto? Eu aprendi isso na faculdade, que se você faz uma calagem, você teria que primeiro incorporar, 30 deixar um esperar. tempo para depois fazer o fósforo. Como assim? Não é, não? Aí, ó. Hã? Aí eu tô em cima do monte de calcário e começo a gravar. Pessoal, não sei o que. Cara, era pra ser 1 minuto e 30. Aí deu 9 minutos. Eu falei, e agora? Vai gravar de novo? Eu falei, não, vai assim mesmo. E assim, até que muita gente assistiu, porque uma coisa vai puxando a outra. Eu gosto de passar informação completa, sabe? Pra entregar pra todo mundo. Então, ó, humildade, depois transparência e, por fim, simplicidade. Vocês mencionaram o Djalma. Eu convivi com o Djalma desde 2006. Desde 2006. Foram 15 anos, né, até o falecimento dele. Foi meu padrinho de casamento. Cara, o Djalma, como profissional, ele tá aqui. Mas como pessoa, velho, cara, quem conheceu o Djalma, cara, que pessoa. Assim, enfim, não vou nem começar a falar aqui. Mas como profissional, cara, o método da gessagem desenvolvido por Cerrado, eu acho que é das maiores injustiças que existe é considerar aquilo empírico e simples demais. 50 vezes argila. Parece um troço tirado da cartola, né? Tirado da cartola. Mas, cara... O achismo, assim, né? Parece assim, cara, ele fez um troço ali... Serviço de Genérico. preguiçoso. Genérico. Pega serviço de preguiçoso. Cara, tem tanta coisa embutida naquilo ali, desde a adsorção de sulfato nas argilas do solo, resposta da planta a esse sulfato adsorvido, capacidade do sulfato ou do cálcio que vai ali junto de mitigar o problema do alumínio. Testou, acho que foi umas 17 equações. Tinha equação melhor do que o 50 vezes argila. O R2 do 50 vezes argila, ele dá 0,79. 0,79. Tinha R2 de 0,99, cara. Puxa. Só que, por que ele não lançou o R2 de 0,99? Complicado? Porque era complicado. Porque lá na década de 90, início da década de 90, meu amigo, imagina de eu falar de saturação de cálcio na CTC efetiva. O povo não sabe nem o que é CTC efetiva hoje. Imagina há 30 anos atrás. Os laboratórios do Brasil, cara. Quantificação desses As dificuldades que tinham. Então ele falou, cara, a argila todo mundo dá conta de quantificar. Olha que legal. A argila é a classe de solo, é a primeira coisa. Antes do cara analisar um cálcio, ele já tem uma noção se o solo é arenoso, Não, na hora de comprar a fazenda, o cara vai fazer. Fazenda. Terra argilosa. Então ele tal, falou, sabe? eu tenho um R2 de 0,99, mas eu tenho um R2 de 0,79, mas que as pessoas vão utilizar. E eu acho que se ele tivesse lançado com o R2 0,99, não tinha virado o que virou. Olha que negócio. Sacou? E é isso aí mesmo, eu acho que assim, aqui a gente tem algumas premissas até... o termo é um pouco diferente, né? Então a gente faz, na hora de produzir um conteúdo, a gente brinca que, como é que tem que ser o conteúdo? Anti-burro. Até o cara que for mais burro, ele tem que entender. Assim, ó, pegar de todos os alunos, né? Sabe aquele cara que fala assim, puta, esse aqui parece que... Esse dificuldade, é pra ele. Esse gasta Faltou mais bora. energia pra esse cara aqui, né? Então, mas ele tem que atender. Ele tem que ser capaz de compreender o que você tá falando na sua essência de ser simples. Mas ser simples não significa que você é superficial. Sim. Você vai direto ao ponto. Você tem qualidade no que você está fazendo, na entrega. E isso não significa, Rafa, que 100% das coisas que a gente tem capacidade de discutir, ela deve ser gratuita. Então é o seguinte, ó, você tem seu Instagram lá aberto para todo mundo, produz muito conteúdo gratuito. Tá aqui esse podcast, por exemplo, estamos trocando ideia. É um podcast gratuito que você pode aprender, também tem qualidade. Mas assim, o seu conteúdo, você também vai reservar também um pouco da sua raridade. Claro. Que é o momento que fala assim, ó, agora você vai perguntar pra mim, agora você vai participar do meu grupo do WhatsApp, agora você vai participar da minha mentoria, agora você vai... Então, esses momentos são importantes pra quê? Pra fazer um aumento da geração de valor e realmente você refinar, porque tem gente que é apenas interessado até o momento Que tem que tá tudo gratuito. É verdade. E aí, na hora que ele tem que investir, Aí ele tem dificuldade. aí ele tem dificuldade. É verdade. Então, informação de qualidade tem gratuita e também tem que ter paga. Sim. E isso que define, né? A raridade de alguém também, acho, é a capacidade que ela tem de manter algumas coisas com ela, que assim, não é questão de ser segredo. Ó, esse daqui eu vou ter que te explicar depois. Realmente, Antônio, não é questão de ser segredo, e assim, por 2 motivos básicos. Primeiro, que o nosso trabalho, ele precisa ser remunerado, o de todo mundo, né? E eu acho interessante, eu não gosto de pôr valor no trabalho dos outros,
de um pintor, sabe, a um professor. Exatamente. Isso, né? O tempo de estudo, a capacidade daquele serviço de agregar valor, bem-estar, etc. Então, não tem que ficar pondo valor no negócio. E isso não significa que o cara também é obrigado. Fala assim, Sim. Você cobra não sei quantos mil pra fazer o negócio, mas no meu bolso não cabe. Isso, e pronto, tá tudo bem. certo. Tá tudo bem. Então, assim, pra ser valorizado pelo que você faz, e segundo, pra retroalimentar. Cara, fazer pesquisa de qualidade é caro. Meu amigo, é caro. Mão de obra de qualidade. Você reter as pessoas, você tem que remunerar bem, cara. E aí você não tem como tocar pesquisa séria com estagiário. Começa por aí. Porque a rotatividade é muito grande. Querendo ou não, você lida com pessoas descompromissadas. O estagiário, ele não está ali para ser mão de obra, né? O processo A prioridade dele não é aquilo ali. Isso, então é por muitos motivos. Então tem que ser funcionário, você tem que reter o cara. Cara, é caro. E aí uma das formas de alimentar isso é cobrar por esse conteúdo. Porque o dia que parar de cobrar, cara, vai parar de ter. Não tem... Ou então, quem for trazer informação para a galera vai ser com interesse econômico. Porque não tem de onde correr. Certo? A gente produz informação sem viés econômico. O que é, o que não é, não é. Porque a gente usa esse recurso, né, de palestras, de consultorias, de treinamentos, para custear a pesquisa, certo? Isso, assim, o usuário dessa informação, ele precisa valorizar, cara. Porque o dia que parar de ter isso, quem é que vai estar trazendo a informação? É o cara que tem interesse econômico no produto. Aí eu já começo a ficar desconfiado dessa informação. Mas sem enviesar tudo que é produzido. Né? O conteúdo ele tem que ser isento. Na Farmflix a gente fala muito sobre isso também. Então quando você vem gravar uma série com a gente, cara, eu não estou interessado se você está usando a Olexita da empresa X, Y, Z, se você está usando o ácido bórico e tal, entendeu? Nos seus estudos. Eu acho que ele tem que ser capaz de chegar aqui e falar assim, nós testamos o tetraborato, usamos o papapá, e, cara, o que tem é esse aí. Se você quiser provar para mim o contrário, eu estou disposto a aprender. Sim. Estou com o coração ensinável, mas do que eu testei, é isso daqui. Eita, cara, e nesse quesito, assim, a gente arruma umas brigas, sabe? Meu amigo, porque, assim, a informação é... E, assim, você vai achar 2 tipos de briga em relação ao resultado de pesquisa. Primeiro, é a empresa que vai se sentir incomodada caso... Te contratei, você tem a obrigação de trazer o resultado que eu quero. Não, sem contratação. Sem contratação. Você fez por conta própria, você está divulgando os resultados, mas o produto dela não deu bom, esse cara já é teu hater, sacou? Isso acontece. Você mencionou o caso do boro. O boro é um caso clássico para mim, onde as duas coisas acontecem. A gente tem lá, são 6 experimentos. Eu tenho experimento no oeste da Bahia, a área com 15% de argila. Tenho experimento em textura média, 25% de argila, em Catalão. Eu tenho experimento em área argilosa, 45% de argila. Eu tenho experimento em cristalina, 50% de argila. Tem alguns outros faltando. Cara, são experimentos testando o 4C, né? Dose, fonte, época, experimentos grandes para poder contemplar todas as questões. E o que a gente chegou de resultado lá de 4 anos de cultivo de 6 experimentos? Eu tinha todo um paradigma, tá? Até para dizer, eu sempre trabalhei com calcário, gesso e fósforo essencialmente. Aí lá atrás começou a vir essa questão do boro, eu falei, cara, deixa eu estudar aqui. E eu vi que tinha muito pouco, cara, em termos de manejo. Não tinha experimentos de longo prazo, não tinha esse troço, sabe? E aí eu participei de um evento, né, de boro, realizado inclusive pela equipe lá do VIT, lá no Boron Day. Falei, cara, eu vou me atualizar. Fui no Boron Day, assisti, anotei, cara, voraz anotando e tal. Falei, beleza, esse aqui é o estado da arte, eu acho que eu posso contribuir. E aí eu montei esses ensaios. Um a um eu fui montando. E qual era o meu paradigma? Primeiro, cara, o boro é tudo lixiviado. Não tem como lutar contra a lixiviação. Esse era o primeiro paradigma. Já que esse é o paradigma... Então, já que isso acontece, primeiro, eu não consigo elevar nível no solo. Então não adianta nem fazer análise de solo. O VIT cansa de falar isso, né? Segundo, as fontes de liberação lenta vão entregar mais. Quanto mais lento, melhor. Esse era o meu paradigma. Eu montei os ensaios, tudo quem ganhou? A fonte solúvel. Falei, não, isso não pode.
Foi no solo de 45% de argila. Como é que a fonte solúvel está ganhando? Não é para ganhar. Eu contestando o meu dado. Falei, cara, alguma coisa deu de errado. Falei, eu acho que pode ser porque eu usei essas doses, montei outro. Qual foi a que ganhou? Qual? Solúvel. A fonte solúvel. Não, peraí. Eu acho que é porque o solo é muito argiloso. Deixa eu ir para um solo mais leve, para um solo de 25% de argila. Quem que ganhou? Fonte solúvel. Puta. Aí eu fui para o solo da Bahia, 15% de argila. E quem que ganhou? O solúvel, cara. Você acredita nisso? Outro paradigma. Quando cai no solo, dentro dos solúveis é tudo igual. Tudo vira ácido bórico nos nossos pHs. Uhum. Cara, eu tinha um solúvel de pH ácido e um solúvel de pH alcalino. Era completamente diferente. O solúvel que ganhava não era o ácido, era o alcalino. O ácido realmente perdia para as fontes de liberação controlada. E aí, assim, ou seja, eu fui... Até o meio do caminho, eu fui contestando o dado. Tanto é que eu fiquei uns 2 anos sem divulgar nada, quietinho. 17, 18 e 19. Primeira vez que eu fui divulgar esse dado foi em 2020. Acredita nisso? Porque eu não acreditava no que eu estava fazendo, porque quebrava os meus paradigmas. Não só os seus, mas Já ia vi assim, chocar todo mundo, né? Falar, Aí, cara, aí por fim eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu nunca fui assim, medo e tudo lá. Cara, comecei a divulgar. E aí, eu ver isso, a resposta positiva nos ambientes de produção, nas fazendas e de outros grupos de pesquisa é muito legal, de algo que você está defendendo. Só que, aí vem os haters da indústria. Porque aí, a fonte mais cara, que era para ser toda trabalhada e boa zona, ela performa igual a mais barata. E os caras não vão gostar disso, concorda? quando você chegar e falar assim, ó, boro, pega o ponto mais barato de boro. Como a gente faz para fósforo. Isso para fósforo é a maior verdade. Fósforo solúvel para mim é isso. Para boro, eu não diria que é completamente isso, mas, cara, a gente tem lá os trabalhos, né? A Olexita, para mim, é a melhor fonte de disponibilização lenta. Ponto. Ganha do tetraborato. Ganha do tetraborato. Ganha no sentido assim, ó, no ranking, no ranking em geral. Por quê? Entrega a mesma resposta agronômica a um custo mais barato. Beleza. Só que a fonte solúvel alcalina ganha delas duas. O octaborato ganha. O octaborato ganha delas duas. E a gente foi tentando entender, sabe? Tem aluno de mestrado trabalhando com isso e tudo mais. Tem a ver com a indução e enraizamento inicial, complexação de alumínio inicial. Porque a fonte lenta não faz isso, a fonte solúvel faz, porque ela já está prontamente disponível para isso. A gente fez relação com ganho de raiz, fez a avaliação de componentes de produção dos experimentos, a relação com produtividade. E viu que o grande definidor de ganho de produtividade era o aumento do enraizamento, mais do que pegamento de flor, mais do que enchimento de grãos, que sempre foi a prerrogativa do boro, que aí faria sentido a liberação lenta. Mas enraizamento, cara, é a fonte solúvel que faz isso. E aí, assim, a gente formou nossa hipótese e começou a divulgar e tudo mais. Aí veio o segundo tipo de hater. A galera que aprendeu isso na faculdade, que, igual eu, estava por 3 anos no meu paradigma, mas o cara não saiu desse paradigma. Continua lá. Você vai ver lá, aí você divulga isso no Instagram, o cara vai lá e fala assim, isso está errado. A melhor fonte de boro é a de liberação lenta, porque em solos ácidos, blá, 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 blá. Aí eu só respondo assim, eu concordo contigo, era para acontecer mesmo, mas olha o dado. E o tempo todo, cara, na minha carreira é isso. As pessoas ficam com o paradigma delas e desprezam o dado, a informação. Para mim, a informação é soberana, o experimento é soberano, a planta é soberana. Porque se eu fosse ficar com os paradigmas, a gente não tinha adubação fosfatada a lanço no Brasil. Concorda? Sim. A gente não tinha calagens em altas doses em área de abertura. Concorda? Perfeitamente. Cara, e a gente poderia listar um monte de coisa. Então, assim, isso é pra quebrar paradigma, mas infelizmente as pessoas têm essa dificuldade. E o cara vai lá encher o saco. Então, esse segundo tipo de hater é o mais chato que tem, cara. É a verdade com viés, porque assim, ó, eu sou representante comercial de determinada fonte. Mas esse cara não tem interesse comercial. Eu falei, o primeiro é o cara que tem interesse comercial. Esse outro não, é aquele que ele aprendeu na faculdade. E aquilo lá é a verdade dele. É a verdade absoluta que dá esse... Ele tem dificuldade de entender, assim, ó, a hierarquia das coisas, né? O status quo é igual versus as novas realidades dos experimentos. A frasezinha do foguete não tem ré.
Né? Mas você acha que isso pode... Foguete não tem ré, até a hora que tem. Até a hora Agora que alguém mostra que o Elon tem, Musk mostrou que tem ré no foguete, e aí? Pô, isso é tão Acabou. bizarro, esse negócio eu lembrei agora do Lanço. Você sabia que o Djalma, quando ele foi montar... Porque assim, ó, a adubação fosfatada Lanço no Brasil é um grande paradigma. Foi um grande paradigma dos anos 2000. Você tinha ali 2 escolas de agronomia que funcionavam. E olha outro ponto. Cara, a gente tem um problema no coração, se houve a opinião de 3 cardiologistas, eles têm opiniões completamente diferentes e ninguém critica eles por isso. Por que no agro todo mundo tem que pensar igual, na ciência agronômica? Não, cara. Tem a liberdade de ter linhas de pensamento diferentes, escolas de pensamento. Em relação a fósforo, Rio Grande do Sul, a Embrapa Cerrados, que a maioria dos pesquisadores estudaram, fizeram pós-graduação no Rio Grande do Sul, URGS e Santa Maria, eles assimilavam melhor a ideia da fosfatagem corretiva e da adubação fosfatada Lanço. Experimentos lá do Sul, antigos de adubação fosfatada Lanço, eram conduzidos. São Paulo e Minas era muito arraigado com essa impossibilidade, que a adubação tinha que ser no suco. Então, Lavras, Viçosa e Exalc sempre foram, no passado, eram combatentes dessa ideia. Embrapa Cerrados e o Rio Grande do Sul eram mais a favor. Então, essas 2 escolas coexistiam, sacou? Aí o Djalma, quando ele foi montar o primeiro trabalho dele lá na década de 80, 90, ele montou escondido, cara. Por causa de falar, porque não passava no projeto, porque as pessoas não assimilavam, vinha negando. Canetada. O que você está fazendo pesquisando isso? Isso é perda de tempo, adubação fosfatada é no suco. Sacou? Sim. Eu tive projeto negado por 2 anos de altas doses de calcário. E olha o que é hoje, Porque, de novo, isso já está bem consolidado, não sei o quê, Rafa, mas eu vou falar um negócio pra você. E a gente faz esse questionamento todo dia. Mas eu acredito o seguinte, nós temos uma cultura do agro em si, que é que a gente quer comoditizar tudo e quer que seja tudo igual. Entendeu? Sim. Então acho que o termo de comoditizar a soja, milho, açúcar, sabe, de falar de commodity do modo geral, a gente extravasa para todas as áreas. E aí ele quer comoditizar para fazer assim, o que o Rafa fala, o outro também fala, esse aqui também fala, todo mundo fala a mesma coisa. E aí é difícil você diferenciar. Então, esse negócio é meio intrínseco, é meio cultural, sabe? E não é único exclusivamente para o termo commodity. Soja é tudo igual. A soja que produz aqui é do Rio Grande do Sul. A coisa é soja, acabou. E às vezes eles querem fazer as mesmas coisas com conhecimento, com o especialista. Até como uma estratégia, você quer saber? Comercial, cara. Porque o commodity ele tem menos valor do que o que é trabalhado. É o padrãozão, né, cara? É mais fácil falar, cara... E cara, eu nunca fui de padrão assim no sentido de me limitar a isso, sabe? É interessante. Na minha carreira, para e pensa. Eu não vim de uma escola de agronomia clássica, né? Você pode ver que muitas pessoas que tomam proeminência no passado, hoje eu acho que não, mas cara, nos anos 2000, 2010, cara, muito, de novo, essas escolas aí, Exalc, Lavras, Viçosa, URGS, Santa Maria. Santa Catarina, né, o UDESC, alguma coisa assim, mas é muito isso, não foi? Foi muito isso no passado. Eu não fui de nenhuma dessas. Eu não fiz pós-graduação, não fiz sanduíche, não fui pro exterior, né? Toda vez que eu vou contar a minha carreira, ela parece tão, sabe, assim, que não tem atração. Inferior. É inferior, mas no sentido que assim, é desinteressante. Que carreira desinteressante, tudo na UNB. Tem um porquê, sabe? Eu tinha o sonho de fazer um sanduíche. Eu não fiz sanduíche, cara, porque quando eu estava no 4º semestre da graduação, meu pai faleceu. Eu quase desisti do curso de agronomia, porque a gente não tinha condição financeira. Eu tive que começar a trabalhar. Sacou? Para sustentar. Minha mãe era dona de casa, velho. E aí toda uma situação, ele faleceu inesperadamente, aí eu tive que começar a trabalhar. Então, primeiro, eu já tinha que estar em Brasília, sabe? Com a minha família. Aí eu passei no mestrado, aquela bolsa de mestrado, cara, era essencial, sacou? Para sobreviver. Aí eu passei no concurso. Quando eu passei no concurso da Embrapa, eu passei quanto mestre. Eu também passei no doutorado. Eu não podia sair.
Porque eu não estava liberado para fazer o doutorado, eu toquei paralelo. É diferente de quem já era concursado, passava no processo seletivo interno da Embrapa e entrava no doutorado. Aí ele era liberado para fazer o doutorado. Não, eu já vim com isso, então eu tinha que ser o pesquisador e o doutorando. Aí eu não podia sair, sacou? Então eu perdi era um sonho que que a vida me fez, né? E eu sou muito grato pelo que aconteceu. Eu sei que Deus conduziu todas essas coisas, mas parece desinteressante. Aí eu vim dessa escola lá de Brasília, não fiz sanduíche. Eu julgo que o sucesso no sentido de ser conhecido e reconhecido, de poder contribuir com a agricultura brasileira e tudo mais, para mim, está muito relacionada justamente a eu não me encaixar nesses padrões básicos. A meio que nadar por fora, sacou? Então isso me permitiu, fora desses holofotes, construir, né, linhas de raciocínio autênticas. Eu acho que eu sou um cara autêntico naquilo que eu defendo. Coisas diferentes mesmo, como eu mencionei o caso do boro. Hoje está fácil falar de calagens pesadas, mas há 5, 6 anos atrás, quando a gente começou a falar, velho, em abertura, talvez hoje ainda em áreas de manutenção sem corporação, ainda arrepia muita gente falar, cara, vamos colocar 8 toneladas de calcário sem corporação? Pô, mas pode e tudo mais? Sacou? Então, assim, tem muita coisa diferente que eu defendo, que eu acho que torna autêntico aquilo que se faz. Eu acho que isso é um dos grandes chaves de sucesso. É autoral, né, cara? Assim, ó, a gente fala, tem referência, sei lá, nosso curso de algodão aqui no Mato Grosso. A gente tem uma turma bem seleta de pessoas, a gente tem tipo uma escolinha de algodão, chama Núcleo Séries de Algodão. E o nosso principal especialista é o Guilherme Ó. Puta, cara, né? Só que é o seguinte, a consultoria tem 29 anos. O Guilherme não tem mestrado nem doutorado. E olha que negócio louco. Quem que dá o curso de algodão? Ele. Um dos caras que ajudou, vamos falar assim, domesticar o algodão para o estado do Mato Grosso há mais de 25 anos atrás. Então, tem aquela bordãozinho, né? Uma coisa é você ter o mestrado, doutorado, outra coisa é você ter as manhas. Porque o que acontece? O cara chega aqui, o cara domina a cultura do algodão com um nível de experiência tão alto, de tanto que da repetição, da frequência, da consistência do que ele faz, que nós temos vários alunos com mestrado e doutorado em fitotecnia que vêm fazer o curso de algodão aqui, cara. Legal. Olha que negócio louco. E a mesma coisa, então assim, não tem nada de desinteressante, né? Tecnicamente falando, esses dias a gente recebe toda semana, cara. Toda semana. Preciso de um DM pra tal lugar, tem alguém pra indicar. Você também recebe, não recebe? Sim. E eu falei assim, eu, Antônio, não conseguiria ser selecionado pra ser DM de quase nenhuma empresa. Porque eu também não tenho mestrado, não tenho doutorado pra ser DM. Mas eu quero ver um cara, né? Desculpa também, assim, pega alguém pra ser DM aqui no Mato Grosso, me coloca pra trabalhar junto com ele. Fala, vamos dividir a região sul, você vai ficar com o norte, você vai ficar com o sul. E aí vamos comparar a performance. Cara, faz muita diferença. O quanto de KM você acumula e o mais importante, o quanto de resultado que você entrega. Então, quando você tem autoralidade no negócio, cara, você chega lá e fala assim, olha, isso aqui eu testei, validei e é a maneira como a gente faz, cara. Se você quiser questionar, você pode questionar, fica à vontade. Não, e assim, pode questionar tá tudo no bem. fim do dia eu posso estar errado. Sim, e é bom isso pra todo mundo, né? É bom pra todo mundo. Eu lembro ano passado, cara, tem tanta coisa, eu lembrei agora aqui, ó, manganês no milho, velho. Aquelas estriazinhas aparecendo, e aí muito um viés de magnésio, cara. E aí eu percebendo diferente, que pra mim aquilo era manganês e tal. E aí a gente com análise foliar, com resposta, aplicação, experimentação, não é que não haja o magnésio no milho, mas muito daquilo que está acontecendo nas lavouras de milho do Brasil é manganês, cara. Então, enfim, mas como a gente se expõe, né, nas redes sociais, a gente abre brecha, né, claro, para interpretações de diferentes naturezas. E o problema é que a pessoa não vai te fazer uma sugestão legal de fazer uma análise, né? Ela já vai te atacar logo no começo, né? Igual você falou. Tem gente chata, Tem muita gente legal. Mas você sabe que é o seguinte, você sabe que os piores são aqueles que não fazem bosta nenhuma. Os que ficam ali no meio. Então aquele cara que te odeia, ele te ajuda. Cara, esse negócio é fundamental. Tem um especialista que eu acho muito legal, assim, história e
independente se a pessoa gosta, não gosta, não tô nem aí. Tô aqui pra falar o que eu também penso. É o seguinte, o cara vai lá e critica o menino lá, o Leandro Barcelos lá, do Sem Saca. Acho que tá exagerando, tá fazendo não sei o quê. Aí estamos nessa mesa aqui, hipoteticamente, você chega e fala assim, você viu aquele cara que tá ensinando os outros a produzir sem saco quando o clima, né, não ajuda? Aí eu acho que esse cara tá mentindo. Acho que isso aí é bobeira. Aí chego eu e falei, cara, mas é o seguinte, eu fiz o curso dele, cara, fiz o modelo lá e, cara, achei muito bom. Nós tivemos até uma área que colheu. Esse cara que não opinou e não conhece o trabalho, ele tem a oportunidade de criar a opinião dele. E aí tem um efeito de reverb, porque ele vai entrar lá no Instagram do Leandro e vai ver o que tem ponto de coisa. Então, quando o hater entra lá e fala assim, você tá viajando, o professor fulano aqui de não sei quanto já falou que não é para aplicar, aqui, né? Vou dar o exemplo do professor Witt. Quando a gente falava de aminoácido, ele fala assim, aminoácido é da carne pra vaca. Sim. Entendeu? Tipo assim, não faz sentido nenhum. A planta já produz aminoácidos. E hoje, cara, ele um dos caras que defende absurdamente o uso dos aminoácidos. E mudou. Então o que acontece? Aquele cara que ele te odeia, né? Aquele hater lá na coisa, esse cara ele só tá te ajudando. Aqui as outras pessoas que não conhecem, busquem, né, a informação. Sim. Quem que é Rafa Nunes? Deixa eu entender o que esse cara faz. E ele começa a criar pontos de empatia. Coisa. Agora, aquele cara que é neutro, cara, aquele cara é o pior que tem. Você não sabe se você tá ajudando ele, se você tá atrapalhando, entendeu? E tem aqueles caras que também te incentivam e jogam pra cima. Então, lidar com o hater faz parte. Outro dia teve um cara que escreveu lá pra mim na plataforma. Ele pegou e falou assim, porque eu não gostei do sistema, o negócio fica travando, papapá. E eu pensei assim comigo, falei, bom, nós temos alguns mil, né, alunos dentro do sistema. Esse é o primeiro cara que eu escuto reclamar de que a plataforma trava. Vamos deixar ele reclamar um pouquinho e falar para os outros que é ruim, para ver se ajuda a gente a divulgar um pouco mais o trabalho. Porque, cara, né, o cara tem lá 2 mil, 3 mil, 4 mil alunos em determinado tipo de produto. Deixa ele falar um pouquinho mal, que eu acho que vai ajudar também. Sabe quando aquele pequeno estresse ele ajuda? Sabe assim, vou diminuir um pouquinho o turno da rega para ver se a raiz cresce mais. Deixa esse cara estressar um pouquinho lá e faz tudo bem. Rafa, estamos chegando aqui na etapa final. E uma das coisas que a gente sempre costuma dizer, né, é que as pessoas valem mais do que coisa. Então, mais do que importante do que vir aqui conversar o podcast é levar um pouco para as pessoas a mentalidade de uma pessoa que é um pesquisador, né, até então carreirista dentro da Embrapa, vamos dizer, são 12 anos, que está disposto a mudar a sua rota, né, partindo por uma iniciativa privada onde agora sim você vai colocar o dinheiro do próprio bolso, você vai sentir como que o buraco é mais embaixo, mas que também continua fazendo muito de maneira gratuita, né? Que nem você falou, tem as nossas redes sociais, o Instagram, esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que, de uma maneira muito geral, a responsabilidade sua, ela muda com muita frequência, né? Em relação ao público que começa a escutar você, né? Então, o conhecimento em si, ele passa a ser uma ferramenta poderosa. Onde quem não escutou esse podcast, por exemplo, o que esse cara vai poder falar? Nada. Então, o cara que está ausente e não aprendeu, o que ele vai tirar daqui? Como que ele vai te prejudicar? Também não vai. Não. Só que quem escuta o podcast, esse cara volta totalmente oxigenado de várias ideias. A gente fica aqui o tempo todo anotando o que um ou outro fala. Como que você avalia essa questão de difusão de conhecimento, cara? Porque você imagina que a gente tem alunos no Brasil inteiro. Qual que é a oportunidade, às vezes, que um cara que está lá na casa do chapéu, ele teria de ter acesso à informação de qualidade do jeito que você faz? Qual que é a sua visão sobre isso? Um trabalho assim, quando você olha um trabalho, por exemplo, como a MyFarm, das séries que você vai produzir junto com a gente, das aulas que tem, como que você avalia a sua atuação, sua responsabilidade diante disso, cara?
Cara, assim, primeiro eu vejo que a tecnologia ela ofereceu muitas oportunidades para essa geração, né? Oportunidades que outras gerações não tiveram. Agora, parafraseando, né, o tio Ben, né? Só que aí vem com isso, né, vem responsabilidades, né? De usar de forma adequada. Então, e aí o gerador de conteúdo, né, a gente tem que ter sempre em mente os princípios, né, que nos movem, da idoneidade, da humildade, né, todos esses princípios, para você não se perder no meio do caminho, né. Vendo ali experiências, né, ruins, a gente se manter ali íntegro, né. O mercado, ele às vezes assedia para que você dê um viés, sabe, não verdadeiro. Então, acho que, neste momento, então esse é o primeiro ponto, se manter focado, íntegro, cara, integridade. Depois, eu acho que é isso, a resiliência, porque vão ter os desafios, vai ter a insegurança, vai ter enfim, as partes críticas e tudo mais, e faz parte, né? Manter ali a resiliência passa a ser muito importante. E aí, do ponto de vista de quem gera, né? Terceiro, é o desafio, porque agora você, cara, em segundos o negócio espalha, né? Uhum. Todo mundo tem acesso. E aí a pessoa quer mais. Então, você se manter relevante, eu acho que passa a ser muito mais desafiador do que era no passado. No passado, às vezes, um palestrante ficava com a mesma palestra 5 anos e era novidade para todo mundo. Todo mundo achava bom. Hoje não, cara. Você tem que estar se reinventando em conteúdo e em métodos. Às vezes, não passa a ter um conteúdo, mas os métodos. Então, do ponto de vista de quem gera a informação, tem todos esses desafios, né? Embutidos. Mas é uma baita oportunidade, porque também, né? Cara, você pode espalhar, né? Para quem gosta de ver a informação sendo utilizada, os feedbacks, eu usei isso na minha lavoura e deu certo, não sei o que lá, muito... Cara, quantos feedbacks positivos tem assim? Se não fosse essas ferramentas, não existiria isso. E agora, do ponto de vista do usuário, né? De novo, é uma baita de uma oportunidade, né? Mas quais são aí as responsabilidades em relação a isso? Cara, a capacidade de filtrar, né? Porque Instagram, YouTube, aceita tudo, né? Aceita tudo. Então, o cara tem que ter uma capacidade de filtrar. Eu gosto de alertar que, cara, você tem que identificar de onde vem aquilo que está se falando, sabe? É opinião ou é conclusão com base em experimentação? Às vezes as pessoas colocam no mesmo patamar, sabe? Uma opinião... Não que a gente não possa ter opinião. A opinião é baseada em quê? Em raciocínio lógico, em vivência e tudo mais. Isso não é irrelevante, sabe? Mas tomar cuidado, porque às vezes a mera opinião é dado como fato científico. Perfeito. Interpretar essa questão se há um viés comercial por trás dos processos. E o outro ponto, se aquilo é relevante na sua realidade. Às vezes, né, por moda, sabe? Tipo assim, às vezes nem é a necessidade do cara, mas tá falando, e não, meu Deus do céu, eu tenho que colocar selênio na minha lavoura, porque estão falando. Não, pera aí, cara, às vezes você precisa de calcário, sacou? Entendeu? Então, assim, é não entrar nas modas, nas ondas, enfim, acho que então tem as vantagens e as oportunidades e os desafios de ambos os lados, de quem gera e também de quem recebe, mas assim, o resultado, o balanço final é muito positivo. Como você falou, né? Eu acho que a gente consegue formar melhor pessoas se a gente souber usar a MyFarm, né? A Farmflix. Se a gente souber usar o Instagram, né? O meu Instagram, o Instagram da Grow. Se as pessoas souberem aproveitar, com certeza, profissionais mais bem capacitados, a velocidade, né? Surgiu um novo problema, a gente não vai levar mais tantos anos para resolver esse problema. Acho que sai mais rápido a resolução desse problema. Porque essa interconexão, né, entre as experiências, entre o transmitir da informação, não precisa de uma caravana da Helicoverpa, da Embrapa, para poder alertar isso, aquilo, não, cara. Em um mês ali, o WhatsApp, o Instagram vai estar, sacou? E uma dessas ferramentas, né, que você falou, Rafa, que pode ser utilizada e é utilizada, né, para disseminar o conhecimento, são as plataformas que
estão na internet, né? Fornecendo conhecimento, também os rios que você produz. E dentro disso a gente tem, claro, a Farmflix, igual o Antônio já falou. E como a gente está aqui caminhando para o final do nosso podcast, eu queria perguntar para você assim, agora que você vai lançar a série com a gente, o que o pessoal que está ouvindo aqui no podcast pode esperar da série com você? O que eles vão aprender? Quais dores você vai poder resolver de quem estiver assistindo a sua série? Cara, o que você pode esperar, né? Conteúdo, certo? Num formato assimilável, né? No formato digestível, mas conteúdo, sabe? Direto ao ponto. O que você precisa fazer para construir uma boa nutrição da sua cultura? Em termos de quantidade de cada fonte, local a ser aplicado e época de aplicação. Aquilo que a gente mencionou mais cedo. Então, vai ter conteúdo, sabe? Eu não vou ficar no beabá do devemos pensar nisso, devemos considerar aquilo. Não, cara. Quer nutrir bem a sua planta? Então eu vou entregar conteúdo para você, quase que uma cartilha do que você precisa fazer para nutrir bem a sua planta. Excelente. Então, Rafa, a gente vai encerrando por aqui, né? Queria agradecer você pela sua participação, pela ótima conversa que a gente teve. Já passou de 50 minutos aí de conversa, passou rapidinho. E agradecer mais uma vez por ter lançado um curso com a gente lá na Farmflix. Em breve vai estar disponível aí para todo mundo assistir. Beleza? Show de bola, Nicolas. Obrigado, Antônio. Satisfação estar aqui com você. Espero que a gente tenha várias outras oportunidades. E é isso aí, galera. Com certeza. Vamos ter. Rafa, deixa eu só novamente reforça aí os contatos das suas redes sociais para quem quiser acompanhar. Show de bola. Então, @rafa.sou.nunes, @rafa.sou.nunes, meu perfil pessoal, e @growerca, o perfil da empresa, né, de conhecimento agronômico. Nesses dois canais, nesses dois perfis, você vai ter muita informação relevante lá para você. Excelente. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Até o próximo episódio. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.